mas vou apresentar uma discussão inicial mínima, né, sobre o texto, né, da Circe Bittencourt, né, e o que está em jogo com essa segunda parte da disciplina é entender um pouco da história do ensino de história no Brasil. Se a primeira parte da disciplina, né, sobretudo no diálogo com o Ulisse e com o Estevão, a questão estava em entender o que é o conhecimento histórico, o que é a história enquanto ciência, e o que é a preocupação da didática da história, entendida como uma subdisciplina da ciência histórica, que evidenciaria essa dimensão epistemológica central do conhecimento histórico e do ensino de história, de uma forma geral. A segunda parte da disciplina, ela avança mais na direção de uma reflexão sobre história do ensino de história no Brasil, né? No sentido de historicizar os processos de implantação e de transformação do ensino de história no Brasil, que também passa por uma reflexão histórica das transformações das teorias de aprendizagem, dos conteúdos, dos métodos, da própria historicidade da escola e da prática docente como um todo. Então, é uma reflexão mais próxima daquela discussão mais tradicional no campo da história da educação, que dialoga bastante com as teorias da aprendizagem, da psicologia da aprendizagem e do desenvolvimento humano, e também com a história da educação no Brasil. Então, esse texto da Circe Bittencourt, ele é um clássico, eu escolhi ele exatamente por isso. Muitos dos elementos que ele coloca aqui nós já falamos em outros momentos, né? Mas é sempre importante a gente dialogar com esses textos clássicos, com esses textos tradicionais. Então, eu coloquei lá para vocês dois textos, né? Conteúdos e métodos no ensino de história, uma breve abordagem histórica e a aprendizagem em história, né? Esses dois textos, o que está em jogo, né, quando eu coloquei eles lá, praticamente vai da página 59 à página 91, no primeiro texto. É entender esse processo de implantação do ensino de história no Brasil de uma forma, digamos assim, historicizada, né? Entender a dimensão de implantação histórica do ensino de história no Brasil. O texto ele aborda algumas questões centrais, que dialogam com aquilo que a gente vem refletindo aqui. A primeira é que o ensino de história ele surge como um problema de pesquisa no Brasil apenas nos anos 80. Então, antes dos anos 80, você não tinha uma tradição de pesquisa ou de colocar o ensino de história como um problema de pesquisa das ciências humanas. Havia, sim, algumas reflexões sobre a aprendizagem escolar, mas o ensino de história como objeto de pesquisa era um tanto quanto esvaziado de reflexão acadêmica. A Circe Bittencourt foi uma das pioneiras desse tipo de reflexão. Então, vai ser nas primeiras pesquisas, né, que serão feitas lá na década de 80, elas vão evidenciar que a história escolar ela vai passar a ser questionada, né, pelo seu sentido ideológico, né, porque a história ensinada nas escolas era uma história atrelada ao projeto do Estado Nacional e de seu projeto de dominação política, como fora proposto na Europa no século XVIII, no Brasil no século XIX. Então, essa história tinha um sentido político muito claro, é aquilo que eu falei para vocês no vídeo anterior. É como se houvesse uma preocupação direta apenas com a dimensão política da cultura histórica. Era um elemento que o ensino de história era utilizado como um elemento básico para a formação da consciência do cidadão político ideal. Então, a dimensão política da cultura histórica era instrumentalizada para formar a consciência histórica de um indivíduo que pensasse à luz desses modelos mais tradicionais de uma narrativa cristã, monárquica, patriarcal, né? Então, não tem como fugir disso. E vai ser nos anos 80 que a história vai começar a perceber essa dimensão excludente da narrativa histórica dominante e apontar as fissuras dessa narrativa e desses projetos de poder, né? Então, isso tem a ver com o rejuvenescimento das pesquisas em ciências humanas no Brasil. Isso não é fortuito. Vai ser exatamente na década de 80 que você vai ter o ápice de uma expansão inicial dos programas de pós-graduação no Brasil. Então, são essas pesquisas produzidas por jovens pesquisadores nos programas de pós-graduação que vão apontar para a necessidade da história modernizar a sua linguagem, modernizar as suas preocupações, e isso incluiria, então,
a necessidade de você refletir sobre conteúdos, novos métodos e novas formas de ensinar a história, né? Então, o ensino escolar e o ensino de história é pensado como um problema. Outros estudos, né, que foram produzidos ainda antes do século XXI, eles se preocupavam em analisar as contradições que existiam entre a história que estava presente nos currículos oficiais e nos livros didáticos e a história que era ensinada e vivenciada por professores e alunos. É aquilo que a gente vai encontrar numa reflexão geral sobre o ensino de história, que é a diferença, a Circe Bittencourt repete muito isso nas suas palestras e em diversos dos seus textos, que existe uma diferença entre o currículo real e o currículo prático, né? O currículo oficial e o currículo real, né? O currículo oficial é aquele que é instituído por políticas públicas de governo, com intenções de formação demandadas por determinados interesses, né? E o currículo real é aquele que os professores fazem, é aquele que os alunos fazem. E quase nunca esses currículos eles convergem na prática para uma mesma coisa. Existe sempre uma diferença entre as concepções institucionais de educação e aquilo que a educação na prática é. E no ensino de história não é diferente, né? Então, segundo a Bittencourt, essas pesquisas elas fazem um recorte, né, que estabelece uma reflexão sobre mudanças e permanências de conteúdos e de métodos no processo de ensino e de aprendizagem histórica no Brasil. Então, as primeiras pesquisas no campo do ensino de história, e a própria Circe Bittencourt é uma referência, é uma pioneira desse processo, estavam preocupadas em entender essas mudanças, né, e permanência nos conteúdos e nos métodos que se aplicavam ao ensino de história, né? Então, como que aquele método respondia a determinadas demandas no passado e como ele não responde mais hoje. A ideia de aprender estava vinculada a uma concepção de método. Essa concepção de método pressupunha uma concepção de homem e uma concepção de sociedade. À medida que a concepção de sociedade, à medida que a compreensão de humano muda, então esse método e essa ideia de aprendizagem também tem que mudar. Né? Então, ela está preocupada um pouco com isso. Né? Então, quando ela fala lá nas primeiras páginas do texto, né, do capítulo, ainda na página 57, eu acho, que a partir do século XIX, a importância da história ela vai se ampliar. Isso é um fenômeno nacional e internacional. É um momento de consolidação da história enquanto uma disciplina. Por isso que o Legoff, lá no História e Memória, chama o século XIX de século da história. É um momento onde ela, alicerçada a um projeto de dominação política e de formação de uma identidade nacional, de construção daquilo que o Benedict Anderson chama de comunidades imaginadas, que é essa ideia de ser brasileiro, né, e preencher essa ideia com valores, né, foi o que fez com que a história fosse alçada à categoria de um saber útil aos interesses políticos de uma geração. Então, não tem como você pensar a instituição da história enquanto campo de conhecimento da necessidade de produzir uma identidade nacional e, nesse sentido, não tem como você não pensar a história na sua origem como um instrumento pedagógico colocado a serviço de um projeto de dominação de sociedade, tanto na Europa quanto aqui no Brasil. E isso se expressa, nas palavras da Circe, nessa relação pátria, moral e civismo no ensino de história. Então, o ensino de história e a escola, né, de uma forma geral, tanto a escola primária quanto secundária, e eu poderia dizer também o ensino superior, ele está muito preso, ou tem que dialogar, né, com essa ideia, né, de pátria, moral e civismo, quase que um mantra, quase que um jargão. Então, a escola, ela era o local destinado a ensinar a ler, escrever e contar nas suas gênesis, né? Então, desde o início, né, o propósito do ensino de história se voltava a uma formação moral e cívica. Então, qual que era o papel da escola no início do século XX ou lá no século XIX, no contexto de criação do Colégio Dom Pedro II, né? A preocupação da escola era ensinar a ler, escrever e contar, né? E, junto a isso, inculcar na formação da consciência histórica dos futuros cidadãos o desenvolvimento de uma consciência e de uma identidade afetiva em relação ao que é o nacional.
valorizando determinados símbolos, determinados valores, determinados modelos e personagens que, posteriormente, a gente pode chamar de heróis nacionais, a construção de um panteão, né, nacional. Então, o ensino de história, ele, desde o seu nascedor, ele está vinculado a um conceito de cidadão, a um conceito formacional de indivíduo, né? Então, com a República, isso muda, não é? A Circe narra isso lá no texto. Surge ainda no contexto do Império, com a Lei de Dom Pedro II, com a República, isso muda. Por que muda? Porque muda o projeto político de sociedade, porque muda a ideia de cidadão. Outras categorias que antes não eram vistas ou inseridas nessa narrativa tensionam a sua participação nessa narrativa. Então, há uma mudança desse projeto de história e de ensino de história, porque a concepção política de cidadão, ela muda. Então, ainda é uma história que se preocupa em formar, mas que se preocupa em formar preocupando apenas com essa dimensão política da cultura histórica, né? Ou de alimentar determinados elementos estéticos e cognitivos para justificar uma determinada relação com o passado. O Josenias fez uma pergunta. Então, o ensino de história no sistema educacional moderno não é necessariamente um ensino de história? Não é que não é necessariamente um ensino de história. Eu diria que não é necessariamente um ensino de história nos termos que a didática da história, que as pesquisas em ensino de história e as pesquisas em história de uma forma geral dizem que deveria ser. Mas foi assim que o ensino de história surgiu. Foi assim que ele se estruturou. Foi cumprindo esse papel de um ensino atrelado a um projeto de formação de uma identidade nacional, a um conceito de pátria, moral e civismo, no caso do Brasil, mas no caso da Europa também. E essa era uma concepção que estava respaldada num modelo de história, né? Então, a própria noção de história e de conhecimento histórico, de disciplina histórica, ela tem uma historicidade, ela muda. É por isso que o historiador ele tem que compreender a história da sua disciplina. E é por isso que ele tem que estudar teoria, né, e historiografia, para entender a historicidade das concepções sobre história. Então, Josenias, não é que esse ensino de história no sistema educacional não é um ensino de história. Ele não é um ensino de história que atenda aos parâmetros do entendimento que temos hoje, enquanto comunidade de historiadores, sobre o que é o melhor modelo de ensino de história. Ele atendia um modelo de ensino de história do passado, do século XIX, que é a concepção de história magistra vita, ou nos textos do Riesling, que a gente está lendo, seria o modelo de formação de uma consciência histórica no seu modelo tradicional e exemplar, que instrumentaliza e monumentaliza determinados elementos do passado, para atender a uma determinada concepção de identidade. O problema é que as pesquisas em ciências humanas demonstraram que essa identidade generalizante ela é excludente. E todo processo de produção de uma identidade que exclui a pluralidade e a diferença, ela é excludente. E aí outros elementos, outros indivíduos, começam a buscar formas de se fazerem presentes nessa narrativa. Então, esse ensino de história era um ensino de história que atendia às demandas daquele contexto. Com o avanço das pesquisas em ciências humanas, e com o crescimento, né, de uma noção mais, eu diria, com o rompimento de uma identidade moderna, né, com a crítica do sujeito moderno, com a crítica do Estado moderno, com a crítica desse projeto político nacional, veio a necessidade de você romper com esse modelo de ensino, e necessariamente com esse modelo de pesquisa. Por isso que eu tentei amarrar no início da minha fala a relação entre o crescimento das pesquisas sobre o ensino de história no Brasil com o surgimento dos programas de pós-graduação. Porque é no momento em que se começa a produzir pesquisas sérias, qualificadas, em nível de mestrado e doutorado, que a nossa relação com a história muda. Ou seja, você começa a perceber que a história tem que atender a outras demandas, não é? Não é apenas produzir e reproduzir o mito da democracia racial no Brasil, como era feito no século XIX, mas é problematizar o lugar do negro, o lugar dos descendentes de escravizados, o lugar das mulheres, o lugar das comunidades LGBT, dos povos originários, na história, né, do Brasil.
Então, as pesquisas apontam para uma pluralidade. E essa pluralidade ela tem que ser também veiculada no ensino escolar da história. Só tem um problema. O ensino escolar da história ele é conservador, porque ele atende aos interesses do Estado Nacional. Ela tem uma função política. Ela está vinculada à formação de uma determinada concepção de cidadão. E qual que é a concepção de cidadão? É aquela ideia dominada pela elite tradicional, né? Segundo a Circe Bittencourt, ainda é essa história elitista que está presente nos livros didáticos e num currículo oficial. Mas no currículo real você pode quebrar essa narrativa, e as pesquisas quebram, né? É uma amálgama de passado e educação moral e cívica. Sim, a tentativa de você substituir o ensino de história por educação moral e cívica é você ofertar uma história menos crítica e mais cívica. Você simplificar o entendimento. É uma tentativa de você formar o cidadão acriticamente, uma perspectiva ufanista, um papel que a história não pode prestar, nem mesmo na concepção magistra vita. Então, você precisa criar um modelo mais simplificador de uma formação mais simplificada. Educação moral e cívica no Brasil, os estudos sociais lá na década de 50 e 60, é exatamente uma tentativa de fortalecer e desenvolver esse lado. Josenias pergunta, mas o papel de uma identidade não é excluir? Aí é uma pergunta muito complexa, né? Não é que o papel da identidade é excluir, né? A identidade se forma pela percepção da diferença, né? Eu sou eu porque eu não sou você, eu sou brasileiro porque eu não sou argentino. Então, existe uma narrativa histórica que me identifica como diferente, e essa diferença constitui a minha identidade na percepção da diferença do outro. Então, não é que ela é para excluir, ela é para identificar. Toda identidade tem que produzir identificação. E ainda que identidade e identificação não seja a mesma coisa. Mas a identidade é para produzir identificação, para produzir um entendimento no interior de uma determinada categoria de sujeito ou de valores. Mas isso não pressupõe uma necessidade de excluir. Dentro de uma concepção de identidade, aí você cai naquela discussão da outra disciplina que você também faz, que o Serri faz quando ele dialoga com Habermas e o conceito de ação comunicativa e de identidade razoável e não razoável, que a história ela contribui, o conhecimento histórico, para a formação de determinadas identidades. Mas o que seria uma identidade razoável à luz da experiência, do conhecimento histórico? É uma identidade que dialoga com a pluralidade histórica do mundo e que se reconhece e se afirma. Mas se reconhecer e se afirmar não significa negar o outro. O fato de eu saber que eu sou eu e que eu sou diferente de você não implica necessariamente em eu querer que você não exista, ou eu achar que eu posso usar o fato de que eu seja diferente para dominá-lo. A diferença não pode justificar a dominação, ainda que, na prática política, por causa do eurocentrismo, e antes do eurocentrismo, o etnocentrismo, que é uma concepção muito mais elementar, a identidade acaba sendo utilizada como uma moeda de troca para você justificar a dominação. Então, você rotula como diferente, estabelece uma hierarquia para justificar a dominação. Isso seria o que o Habermas, lá no texto Serri, chama de uma identidade histórica não razoável, uma identidade que você tem que combater. Então, quando você vê alguém, um ministro da Educação, que vai a público numa reunião ministerial e diz que odeia a expressão povos indígenas e que odeia o Partido Comunista e que acha que esses indivíduos tinham que ser caçados e que tinham que ser presos, são vagabundos, nega qualquer princípio de humanidade ou qualquer princípio de relevância a esses segmentos, o que está em jogo ali? É a mobilização de uma identidade como arma de guerra, como uma necessidade de justificar a exclusão, a destruição ou a hierarquia, naturalizando o seu lugar enquanto um indivíduo beneficiado nessa hierarquização social. Porém, do ponto de vista do ensino de história, das pesquisas históricas e da didática da história, que a gente vem discutindo aqui, essa não é uma identidade histórica razoável, ela tem que ser combatida, né? Se existe uma coisa que a história ensina, é que a diferença não pode ser atributo para a exclusão.
As pessoas não podem ser excluídas ou menosprezadas porque elas são diferentes. Todos nós somos diferentes, em algum grau, em alguma medida. E nós compreendemos aí isso à luz de uma reflexão histórica. Então, o papel da identidade não é excluir, né? É diferenciar, é estabelecer identificação. Eu me identifico e, ao me identificar, eu me diferencio de você. O que não significa dizer que isso justifique algo além disso. Somos apenas diferentes. O que vem depois passa por uma reflexão de competência, de habilidade, de narrativas, de disputas de representação, né? Então, a história não deveria se focar tanto em identidade. Sim e não. O papel central da história não é focar especificamente na identidade, no sentido de identidade grupal, né? Ela tem que entender como essas identidades elas se formam, né? Então, o papel da história não é produzir identidade. Esse é o erro dos setores conservadores atuantes hoje na sociedade brasileira. O que movimentos como o MBL, Escola Sem Partido, veiculam? Que o ensino de história doutrina, que o ensino escolar de determinados processos, de determinadas categorias, doutrina, no sentido de que formam a identidade do aluno e que coloniza essa identidade, produzindo uma identidade ou valores que essa sociedade cristã, patriarcal, não reconhece como válido, como positivo. Só que essa concepção, né, de uma sociedade de uma escola que fomenta a identidade, ela está centrada numa concepção de pedagogia que estabelece que o professor tem um domínio sobre a consciência do aluno. E essa concepção de pedagogia já caiu por terra, né? O historiador não doutrina, porque ele não é o único elemento responsável pela formação da consciência de ninguém. Essa consciência se forma em outros espaços. Então, a escola, ainda que quisesse, ainda que o professor queira, e tem aqueles que podem querer, ele não seria capaz de formar uma identidade. Identidade é um processo complexo, que passa por processos psíquicos e sociais. E aí, a história, enquanto campo disciplinar, ela tem que se preocupar com os processos de formação da identidade, mas não em controlar as identidades, não em hierarquizar as identidades, mas entender historicamente como elas são produzidas. E, ao entender como elas são produzidas, você está abrindo um espaço para o diálogo, e não um espaço para a negação ou para a exclusão, né? Pelo menos no meu entendimento. Só uma correção. Sobre o Partido Comunista, nos encadeamentos se referia ao Partido Comunista Chinês, que governa a China. Mas, obviamente, ele nutre essa análise sobre os partidos brasileiros, não tenha dúvida. E ainda que ele esteja falando sobre o Partido Comunista Chinês, né, não se justifica, né, porque não é... E aí a gente teria que entrar numa outra discussão de história moderna, que não é o meu lugar aqui, mas é essa perspectiva que ele tem, né, que justifica a sua visão racista, veiculada, né, numa postagem nas redes sociais, onde ele compara os chineses com cebolinha, né? Então, essa relação, ela está veiculando uma determinada identidade, mas ela não sustenta a luz da história. A China é uma sociedade muito mais antiga do que a sociedade ocidental. Antes de existir cristianismo, antes de existir platonismo, que são as bases da cultura ocidental, e judaísmo, a cultura chinesa já tinha toda uma existência, toda uma historicidade. Negligenciar isso é um ato de ignorância, é um ato de desconhecimento profundo em relação a uma cultura. Então, quando você rotula alguma coisa para minimizar, é sempre uma estratégia simplista, né? Esquemática. Não responde muita coisa, a não ser a nossa própria incapacidade de lidar com algo que é muito mais abrangente do que a gente conhece. Então, não. A identidade não exclui, não deve excluir, ela inclui. E ela produz o diálogo. E esse diálogo pode ser de aceitação ou de enfrentamento. Mas aceitação e enfrentamento
é uma metáfora da vida. A gente está sempre enfrentando e se ajustando a modelos de vida e a modelos de sociedade. Então, não tem como fugir disso. Bom, esse texto, ele é um texto amplo, a gente tem muitas coisas para desdobrar, e a minha garganta ela está começando a doer bastante. Então, como dificilmente eu vou conseguir, em menos de 1h30, expor tudo que eu tenho para expor, eu vou encerrar essa discussão mais cedo. Então, eu vou avançar um pouquinho nela e vou encerrar. Então, não vamos passar de mais uns 10 minutos, porque eu estou sentindo bastante dor na garganta. E se eu insistir amanhã, eu não vou falar. E não falar não é um problema, né? Então, a questão que a Circe coloca é que a história, ela proporcionou, através do ensino de história, o fortalecimento de um espírito nacionalista, de valorização de determinadas tradições. E no caso do Brasil, essas tradições, elas devem, né, não só do Brasil, há uma pressuposição que entende que essas tradições e esses valores, elas têm que ser compartilhados por todos, né? Isso é a dimensão de uma ideia de patriotismo, né, por exemplo. A história formaria o patriotismo. É por isso que você tem que conhecer os símbolos nacionais, os valores, os homens, essas narrativas que fortaleceriam as nossas identidades. Mas a história e a antropologia nos ensina que essa identidade construída de forma externa aos indivíduos, elas produzem mais exclusão do que inclusão. Elas produzem mais exclusão do que identificação, né? E elas pecam porque não são capazes de apresentar a pluralidade da sociedade. Então, a exacerbação do patriotismo e o culto à pátria, da forma como foi feita pela história, ao longo do século XIX, boa parte do século XX, atendia a um projeto político de dominação. Mas o desenvolvimento das pesquisas em ciências humanas mostraram que esse não é o caminho, né? Então, no século XIX, aprender história, a Circe coloca isso textualmente, significava saber de cor, ou seja, narrar o passado numa dimensão quase ranquiana, ou seja, tal qual ele aconteceu, né? Então, rememorar o grito do Ipiranga, rememorar o descobrimento, né? Ufanizar a imagem, né, do português, né? E não decorar, né, não aprender a história de cor, significava fracassar. E fracassar nessa pedagogia significava ser penalizado. E a pena não era apenas nota, mas poderia ser castigo físico, né? Que é uma concepção muito atrelada à lógica da educação jesuítica no Brasil e que permaneceu até por volta dos anos 80 no Brasil, em algumas comunidades do interior, até mais do que isso, né? Então, aprender história é saber de cor, reproduzir a narrativa nacional, sem se preocupar com quem produziu essa narrativa, quais sujeitos essa narrativa dava evidência, quais sujeitos ela excluía, por que não inserir outros sujeitos, por que não inserir outros acontecimentos, por que não narrar outros fatos, por que não produzir outras narrativas, né? E a história, enquanto pesquisa, avançou no sentido de demonstrar que é necessário você chamar a atenção para esses elementos que estão fora dessa narrativa tradicional, dessa narrativa exemplar, que define uma ideia de ser brasileiro, né? Então, a memorização, nesse método, né, era o teor, né, de percepção da aprendizagem. Você decorou, você aprendeu. Você não decorou, você não aprendeu. Aprender era similar a memorizar. Então, quem memoriza, aprende, né? Então, todo o ensino de história, né, na perspectiva da Circe, está alicerçado nessa ideia de aprendizado, né? Como saber de cor, ou seja, reproduzir os valores nacionais era o objetivo central desse ensino de história, que, a partir do momento em que as pesquisas em ciências humanas do Brasil avançam, vai perdendo espaço. E não é à toa que hoje, né, você vê os setores conservadores combatendo a história, questionando a ciência, questionando a academia, porque o que eles querem é que essa história volte a prestar esse papel, que ela volte a ter essa leitura colonizadora, né, essa leitura colonizada da história do Brasil, que produz uma narrativa, mas que
essa narrativa e essa identidade justificada com base nessa narrativa, essa consciência histórica fomentada com base nessa narrativa, essa cultura política construída com base nessa narrativa, é uma narrativa considerada natural. Ser brasileiro é isso. Ser brasileiro é usar verde e amarelo, é respeitar a família, é respeitar a tradição, é respeitar o Estado Nacional. E isso não é ser brasileiro. O brasileiro é muito mais abrangente do que isso. Existem outras formas, existem outros indivíduos no Brasil que não gostam de verde e amarelo, que não gostam de futebol, que não gostam de samba, que não gostam de uma série de coisas, que podem até não ser cristãos, como eu, por exemplo, mas que são brasileiros e que se identificam como brasileiros, mas que querem uma outra narrativa, que querem construir outras formas de representação. Então, essa é uma questão central, né, nesse texto. Houve um modelo, esse modelo foi construído, permaneceu dominante até os anos 80, a crítica desse modelo, fomentado pelo desenvolvimento das ciências humanas, aponta para a necessidade de avançar em outras direções, e o que a gente vive hoje é uma reação conservadora, é um saudosismo. Não, temos que voltar a ser patriotas, cantarmos o hino nacional, ou seja, temos que voltar a reproduzir uma lógica de identidade nacional que é excludente, que a antropologia, que a história, que as ciências políticas, que a sociologia já demonstrou que é excludente. Então, a gente, enquanto historiador, não pode se prestar a esse papel, ainda que, em alguma medida, isso é feito pelos historiadores, por causa do currículo real, por causa das narrativas histórico-didáticas, por causa do ensino de história de uma forma geral. Então, como vocês viram, a minha garganta já está me abandonando. Ao longo da semana, eu vou tentar gravar esse vídeo, essa reflexão sobre os dois textos, né? Essa primeira parte do livro da Circes, e eu vou tentar postar lá num canal do YouTube que eu estou tentando criar